Para começar, eu vou fazer uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. Os números parecem sugerir que o Brasil vive uma crise de criminalidade que talvez não tenha paralelo em outros países, em outras democracias. E eu pergunto a vocês, existe realmente uma crise e qual é a origem dela? Crise, ela precisa ser dita, ela existe e numa linguagem jurídica já transitada em julgado. Não há quem possa negar a existência de uma crise. As crises se caracterizam ao longo da história por um período determinado, um certo número de anos. No Brasil tem se alongado tanto ao longo já destas últimas décadas, se a gente se pergunta se é somente uma crise ou se é algo que veio para ficar e incorporar como uma verdadeira cultura nacional. Quero acreditar que seja uma crise. E tal como uma crise que chega, pode partir. Para isso é necessário que nós ofereçamos à sociedade, através do Estado, os instrumentos necessários para debelarmos essa crise, como tantas outras apareceram na história. Qual a causa dela? São muitas causas, são variáveis. E para todo problema complexo, nós já sabemos, não existe uma solução simples. Mas, trazendo ao nosso terreno uma coisa inegável. Num país onde a justiça penal e a punição não esteja mais ou menos equilibrada com relação à ousadia do mundo criminoso, fatalmente este país vai sucumbir. Então, uma das razões desta crise, eu não tenho nenhuma dúvida, há outros ingredientes para esta violência extremada, é que o Estado não dá uma resposta efetiva, necessária para intimidar, debelar minimamente que seja, mostrando a sua presença de modo claro e ostensivo para o mundo criminoso, a tal ponto que possa neles incutir a certeza de uma punição. O Estado é temerário, o Estado hesita na punição, o Estado voltou o seu olhar totalmente para a figura do criminoso, esquecendo-se da figura da vítima. Todo crime é como um amor, tem dois participantes, não se pode amar sozinho sob pena de sandice, é necessário que haja um partner, um parceiro. Todo crime tem uma vítima. A vítima tem sido esquecida no ordenamento jurídico penal brasileiro. As respostas são tíbias, são demoradas, a vítima acaba sendo revitimizada porque ela própria sofre as agruras de assistir, muitas vezes, aquele que lhe perpetrou tamanho mal, tanto tempo para o Estado dar uma resposta satisfativa a uma punição. E quando dá uma punição, esta é tíbia. Quantas vezes saem pelas mesmas portas do tribunal do júri aquele que matou alguém de uma família e a família da própria vítima. É como se fosse um escárnio e um assinte, porque em vez de ser preso, malgrado tenha sido condenado, ainda assim sai livre pelas portas da cidadania. Enfim, esta é uma breve visão, tenho certeza que o professor Fábio Bechara muito contribuirá. Eu pegar carona nesse último ponto dito pelo professor Edilson, e talvez o elemento mais dramático na atualidade tenha sido, ou seja, a expansão e a representatividade que grupos criminosos organizados, de certa maneira, expandiram a sua influência e a sua conexão com redes internacionais. Eu digo isso porque isso traz junto, não é pura e simplesmente a lógica do proveito econômico que as diferentes atividades ilícitas de alguma maneira providenciam, mas isso traz junto um componente de violência em escala, entendendo que a violência, nesses casos, se traduz como um recurso necessário, utilizado por esses grupos exatamente para exercer dominação sobre o território. Então, quando essa fotografia ela ganha um colorido a mais, dentro dessa sua provocação inicial de um olhar sobre crise, e a foto que a gente tira para tentar, de alguma maneira, orientar a construção desse filme daqui para frente, eu diria que hoje a gente tem um componente adicional de percepção e entendimento em relação à maneira como esses grupos, e aqui eu não estou me referindo única e exclusivamente ao primeiro comando da capital, ao comando vermelho e a outras tantas facções. Eu estou me referindo, inclusive, ao ambiente de oportunidade que vai fazendo com que outros grupos menores igualmente se estruturem, entendendo que existe uma cadeia logística hoje que propicia
que esses ambientes eles sejam explorados de maneira absolutamente organizada e sinérgica. Então aí a gente tem a questão do incentivo e da punição. Tem um incentivo econômico muito forte e a falta de uma resposta adequada do Estado. Aí eu pergunto, como a legislação brasileira se compara, a legislação penal brasileira se compara à legislação penal de outras democracias modernas? Nós temos o direito penal que nós necessitamos, porque o cidadão, quando ele olha para o que acontece no Brasil, ele vê pessoas que foram condenadas por crimes horrorosos, que eu imagino que em outros países teriam sido condenadas à prisão perpétua ou até à pena de morte. Aqui, com menos de 10 anos, já estão de volta às ruas, de volta à nossa convivência, e nós temos que ouvir que nós somos obrigados a colaborar para a reintegração daquela pessoa na sociedade. Por que o Brasil é diferente, doutor? Eu quero aproveitar, unir o seu questionamento àquilo que o professor Fábio Bechara disse. Quando o Brasil inicia uma trajetória de conhecimento, digamos, na criminalidade organizada com a fundação deste maior partido criminoso do Brasil em 1993, o Brasil ainda não havia debelado e ainda tinha níveis altos da criminalidade de ruas. Os crimes que não faziam parte das organizações criminosas. Então, ainda com a criminalidade comum das ruas altíssima, o Brasil passa a produzir um outro fenômeno criminoso que hoje quase que capitaneia a criminalidade organizada no mundo, porquanto a criminalidade organizada no Brasil tem tamanho número de membros e apresenta tamanha danosidade social que pode ser comparada, estar entre as 3 maiores organizações criminais do mundo. Nós somamos 2 tipos de crime. O crime comum que sempre existiu no curso da humanidade e um crime novo, fenômeno de uma época, que são as organizações criminosas movidas pela ambição do lucro. Ora, para um ou para outro, até hoje, a sociedade não inventou nada de mais inteligente do que uma resposta punitiva, uma punição àquele que pratica um delito. Por quê? Porque fazendo parte de uma organização criminosa ou agindo de per si como um crime, desde Caim e Abel existe, a única forma que o Estado e a sociedade descobriram foi dar uma resposta punitiva para que esta pessoa perceba que não pode continuar praticando o crime e para que os demais que potencialmente sejam criminosos possam entender que ali existe Estado, que ali existe uma resposta penal. Isso significa dizer que no pressuposto da pena nós teríamos uma busca de uma intimidação, um caráter de prevenção geral, para que outros, espelhando-se no exemplo de quem foi punido, não se sinta tentado a delinquir, e aquele próprio que foi punido, ele próprio especialmente não queira reincidir. O que acontece no Brasil? A legislação é absolutamente tíbia. Não se pergunta se somente para as organizações criminosas. Por quê? Porque para todos os crimes no Brasil, a resposta face a uma comparação diacrônica, no tempo, na história, ou espacial, sincrônica com outros países, a resposta é a mesma. Nós estamos muitos degraus de civilização abaixo dos países mais civilizados em todos os sentidos. Conquanto produzamos uma criminalidade muito mais acendrada e muito mais expressiva que outros países, somos o campeão mundial em números absolutos dos homicídios, nós temos a legislação mais fraca do mundo civilizado que eu conheço. Significa dizer 10 países mais desenvolvidos economicamente no mundo. Nós temos Estados Unidos, temos a China em segundo plano, temos a Alemanha, temos o Japão em quarto, temos a Índia, o Brasil está em 8ª posição. Das 10 nações mais civilizadas, a última das 10 seria a Itália, 9 tem prisão perpétua. Só o Brasil não tem. A prisão perpétua é uma régua que mostra o que se passa com os demais tipos de punição. Se todos os outros países com uma criminalidade muito mais baixa contemplam nos seus ordenamentos jurídicos prisão perpétua, isto é simbólico, e o Brasil não contempla, significa que nós estamos brincando de apagar incêndio com gasolina, porque o mundo delinquente só respeita uma força superior a ele. E este mundo precisa ser avisado que existem ordem dentro de um país. Enquanto o delinquente vai de agora ao infinito em termos de crime, pratica crime com os mais requintados meios de violência e crueldade, o Estado dá uma resposta tíbia, pequena, e percebe
gênero criminoso que não há por que ele se conter. Se ele é movido pela intenção do lucro, pela ambição do lucro, pela vontade de expandir o seu comércio criminoso, se ele é movido por uma sanha criminosa que pertence a ele, ele não tem grandes razões para se conter, ele vai logo e se entrega à sua função de criminoso naquele ato e explode em crime. Então, em termos de conclusão, das 10 nações mais civilizadas, mais ricas do mundo, o Brasil é a única que não contempla prisão perpétua. Um outro dado, de 193 países aceitos pela ONU, não fala dos observadores, existem muito poucos, algo aí em torno de 14 a 20 e pouco, que não contemplam hipótese de prisão perpétua. Mas 170 e tantas nações, aplique-se ou não aplique-se, está previsto na legislação a prisão perpétua. Significa dizer que daí para baixo, toda a legislação tem uma tendência a reproduzir o pensamento penal dominante de um país. Vale dizer, enquanto em outros países a punição para crimes graves, como homicídio, como estupro e como outros, são altos, no Brasil se mantém a mesma tendência. Continua sempre abaixo e com variados mecanismos de se colocar os delinquentes na rua. Eu lamento demais que nesses últimos anos, e especialmente agora, eu observo que a chamada classe bem pensante, que domina politicamente o país, ou que domina eventualmente um pensamento que pensa ser mais inteligente, continue defendendo este fenômeno da desprisonização, que é colocar na rua os delinquentes e, como você bem acentuou, trazendo à sociedade uma responsabilidade que a ela não pertence, que é reinserir aquele que delinquiu. Ora, entre 3 possíveis empregados que eu possa contratar para minha empresa, 2 de um passado virtuoso, nasceram pobres e continuam trabalhadores, e um outro que delinquiu 1 ou 2 ou 3 vezes, quem vai contratar este outro? Quem vai fazer o papel que o Estado não fez, buscando ressocializar aquilo que sequer o Estado conseguiu? É que nem todos são factíveis de ressocialização. Há aqueles verdadeiros delinquentes, os psicopatas, que a ciência mostra. Não adianta ter poesia, a questão é ciência. Vão morrer tão maus como viveram. Como o Estado não vai matar esses cidadãos, é um respeito a eles e é um respeito à sociedade investir no aprisionamento deles, para que fiquem afastados da sociedade, onde não sabem e não podem conviver. Mas parece que tem, antes de passar a palavra, só um comentário rápido, parece que tem parte da nossa intelectualidade que não aceita essa realidade, de que alguns criminosos, pela sua natureza, ou por terem feito uma opção econômica, né, preferem continuar na carreira de crime e vão fazer isso. Questão você colocou muito bem, parte da intelectualidade. Ser intelectual não é necessariamente ser inteligente. O intelectual é aquele que leu uma porção de coisas, mas não é capaz de interligere, compreender o que está no ar. Ele precisa descer da torre de marfim desta pseudo-intelectualidade, chegar à realidade, ao chão, ao átrio, ao vozeio das multidões nas ruas, entender o que é uma bala de fuzil zunindo perto da orelha, como acontece no Rio de Janeiro. Ele precisa entender o que é este novo cangaço que ataca cidades pacíficas no interior do nosso Brasil. Ele precisa entender que a violência não é aquilo que está retratado poeticamente, livrescamente. A violência, ela pertence à essência humana, infelizmente, porque vive dentro de cada um de nós um pequeno anjo, um pequeno demônio, como dizia o grande ministro Nelson Gria, que mais ou menos necessita um pouco da ameaça de uma pena para fazer o papel de uma água redentora, uma água batismal. Este pequeno demônio muitas vezes se apossa de algumas criaturas e de pequeno se faz grande e assusta os demais que estão aí a produzir angelicalmente. É preciso ter ordem. Ninguém vai transformar uma sociedade de humanos numa sociedade de anjos. O que precisa é um respeito à sociedade pacífica, tanto quanto se necessita segregar aqueles que não sabem conviver com elas. Tenho certeza que o professor Bechara virá em nosso socorro. Não, eu vou acrescentar, né? Eu diria que vou resumir talvez num elemento, né? Numa frase, que é o peso que a incerteza, né? Ou a certeza, e nós temos um problema de incerteza de punição no país, né? E quando eu me refiro aqui à incerteza de punição, entendendo que isso é um elemento, eu diria, determinante e estrutural
do ponto de vista do criminoso em relação aos riscos que eventualmente o movem para se envolver em alguma atividade criminosa, não há a menor dúvida que essa conta ela é feita, não é? Mas o que eu queria acrescentar em relação a essa incerteza de punição, né, ou baixo índice de punição, não é? Baixo risco de ser detectado, né? Baixo risco de ausência de vigilância, talvez isso possa ser escalado com uma configuração até um pouco mais abrangente, não é? Se olhar, usando um exemplo da realidade atual, não é? Se a gente olhar, por exemplo, inclusive nas últimas investigações feitas pela Polícia Federal, que revelam o uso das novas instituições de pagamento, como fintechs, por exemplo, não é? Que tem movimentado cifras bilionárias. Se pararmos para olhar um pouquinho o que esse caminho hoje traz ou representa para o criminoso em termos de oportunidade, ele conta com baixo risco de detecção, ele conta com o órgão regulador, no caso o Banco Central, que ainda não se debruçou sobre esse assunto, faz vista grossa ainda sobre esse assunto, precisa se empenhar sobre esse assunto, e isso naturalmente cria um ambiente de oportunidade. Então, quando a gente está falando de certeza de punição também, que possa de alguma maneira, no médio e longo prazo, impactar os diferentes incentivos que levam a diferentes dinâmicas criminosas, isso passa também por outros atores que devem igualmente operar fora do sistema de justiça. O sistema de justiça não é um sistema em si mesmado e ele não pode ser o último, não pode ser o para-choque dessa história, não é? O sistema de justiça ele é o que temos para o médio, no curto prazo, mas o olhar de médio e longo prazo nos impõe fortalecer o modelo regulatório e a capacidade de fiscalização, que muitas vezes é por onde passam os primeiros indicativos de que alguma coisa vai acontecer de mais grave no futuro. E o arranjo institucional brasileiro, para isso, ele é um grande incentivo para o criminoso, porque as instituições concorrem entre si, elas muitas vezes se sobrepõem umas às outras. Isso potencializa o risco do conflito, dispersa a autoridade, difunde a resposta e, consequentemente, potencializa a certeza de não punição.